Boa tarde, pessoal. Vamos lá. A primeira semana, a professora fala sobre abordagens pedagógicas e sua relação com as teorias da aprendizagem, certo? Aí nesse texto, tem 7 páginas, o mais importante aí são os modelos pedagógicos, certo? Que ela falou ontem lá ela falou ontem na webcast, na webconferência, certo? Então aqui, ó, vai ter os modelos que são centrados no professor, que é o modelo tradicional, né? Professor que sabe e detém todo o conhecimento. Centrados no estudante ou no aluno, que é o modelo construtivista das teorias cognitivas da escola nova, onde o aluno deve construir o seu conhecimento. Aí tem aqueles modelos centrados no saber, que é o modelo progressista, onde eles acham que o saber vai ajudar o aluno a progredir na vida. Então ele tem que pensar nisso aí. O professor deve pensar num saber, num conhecimento que vai ajudar o aluno na vida dele, não um saber escolar acadêmico. Depois vem os conhecimentos, centrado no meio de comunicação na técnica, é a escola tecnicista. Ela preocupa com a metodologia, com a didática e com a tecnologia usada pelo professor, certo? Depois vem os centrados no contexto social, que é a escola que o professor promove uma estrutura cognitiva para que o aluno consiga assimilar o conteúdo, ou seja, ocorre pelo diálogo, pela dialética. O professor tem que conversar com o aluno e promover, fazer com que ele vá estruturando os pensamentos dele até ele assimilar o conteúdo dado. Depois vem o modelo pedagógico baseado na interação, ou seja, na valorização dos processos relacionais e formativos entre pares, ou seja, na interação do aluno com seus colegas e com seu professor, fazendo assim com que ele tenha sucesso na aprendizagem. Aí depois vem falar dos caras que estudaram isso lá, ó. Baldanev, Libani, Falo Saviani, todos eles, e eles classificaram em várias abordagens, que vêm como concepções, de acordo com a psicologia do desenvolvimento humano, tá vendo? Então a primeira abordagem ali é a concepção inatista. Ela defende a genética, ou seja, nosso corpo desde o nascimento ele já cria e impõe as estruturas necessárias para a gente possa aprender. Depois vem a estrutura aqui, ó, ambientalista, que é aquela que preocupa com o ambiente. Então depende do meio, do ambiente que a criança está inserida, que ela vai ter condições ou não de se envolver. E depois vem a interacionista. A interacionista é aquela que mistura o ambiente que a criança vive e as reações genéticas e culturais dele, certo? Então vai misturar já a carga genética da pessoa, a constituição genética, com as interações com o ambiente. E por último, a concepção socio-interacionista, que é aquela que valoriza mais os processos relacionais e formativos entre os pares para o desenvolvimento humano. Então, a socio-interacionista é aquela que, além da interação com a genética, da genética com o ambiente, ainda o meio cultural e social em que a criança vive vai afetar muito a sua aprendizagem, certo? A sua autonomia. Aí, depois aqui, vem todos esses quadros aí que não tem nada a ver, que ela não falou ontem, então a gente nem vai falar sobre eles, que são matérias da aula passada. Aí acabou, certo? Beleza? Aí a segunda semana, vamos lá. Segunda semana. Internet tá lenta hoje, abriu. Segunda semana é as relações interativas na sala de aula. O papel de professores e de alunos. Então é aquele texto que vocês tiveram que fazer um trabalho sobre ele, né? É sobre o Zabala. Então o que o Zabala acha das relações aí?
O Zabala acha que as relações interativas dentro da sala de aula são as principais, é a principal maneira de um bom aprendizado, de um aprendizado de garantir. E ele é construtivista. Então, para ele, o ponto principal da aprendizagem é o planejamento do professor. Aí vem falar de plasticidade, flexibilidade, tudo aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Olha lá. Planejamento, a plasticidade na aplicação. Então, o que é um planejamento plástico? É aquele que tem que ser flexível, que pode ser moldado da maneira que a criança precisa. Ele tem que se adaptar à necessidade da criança. Ele tem que aceitar a contribuição do aluno. Ajudar o aluno a encontrar sentido naquilo que ele está fazendo. O planejamento plástico e flexível, ele é capaz de estabelecer meta que seja alcançável por todos, não só por um aluno ou pelos melhores alunos. E também ele deve oferecer ajudas adequadas e promover a atividade mental. Não é só para o aluno decorar e guardar, o aluno tem que ter uma atividade mental e criar conceitos ali. Então, esse tipo de planejamento vai estabelecer um ambiente propício para que o aluno possa respeitar a si e ao próprio, ter autoestima, autoconceito, aprender a negociar, construir, ser autônomo do seu próprio conhecimento, ser autor do seu próprio conhecimento. E a avaliação aí vai variar conforme os esforços e a capacidade de cada um, ok? Essa é a segunda semana do Zabala. Aí vem a terceira semana que fala da avaliação. Aí aqui ele vem aquele quadrinho lá explicando o que é avaliação, certo? Então eu resumi mais fácil assim, ó. Avaliação. Tem dois tipos de avaliação. Avaliação tradicional, que procura quantificar o conhecimento que o estudante adquiriu ou reteve ao longo do processo de ensino. E segundo Lucchesi, que é o segundo texto lá, segundo Lucchesi, ensino-aprendizagem e avaliação na educação à distância lá, e depois eu já vim para esse aqui, ó, o que é mesmo o ato de avaliar, certo? Esse aí é o Lucchesi. O Lucchesi, gente, ele fala que a avaliação implica em diagnosticar e decidir. Diagnosticar significa constatar e qualificar algo. Qualificar significa atribuir qualidade positiva ou negativa ao objeto que está sendo avaliado, certo? Então, diagnosticar é o seguinte: eu vou constatar que existe uma cadeira de madeira aqui na minha sala. Qualificar, aí eu vou qualificar ela, se tá boa, se tá ruim, se tá quebrada, se tá antiga, se tá nova, né? Mas para eu qualificar, eu preciso tomar uma decisão dentro do meio que quais são as concepções metodológicas que eu usei para qualificar esse objeto. Eu vou qualificar ele de acordo com as outras cadeiras? Não, porque as outras são de plástico, são de almofadas. Então, qualificar implica em decidir, ok? Aí, aqui, para você decidir se o objeto que está sendo avaliado é satisfatório ou não, se for um objeto qualquer, tranquilo. O problema é que a gente está na educação e a gente avalia alunos. Então, na educação, tem vários instrumentos utilizados para avaliar, que nem a professora utilizou com vocês aí. Resenhas, quadros críticos, resumos, questionários, provas, redação, dramatização. E todos esses instrumentos, eles devem servir como instrumentos de coleta de dados sobre aprendizagem, que vão qualificar se essa aprendizagem foi boa ou se foi ruim, e para ver quais são as intervenções que eu devo fazer para melhorar. Para o Lucchesi, a avaliação deve ser um acolhimento dos alunos para ajudá-los a superar os obstáculos na trajetória da sua vida, ok? Eu pulei esse avaliação aqui na distância, porque depois vem falar na semana 3, tá bom? Na semana 4, aliás. Ó.
A semana 4, ela fala ela fala instrumentos de avaliação, princípios e características, certo? Então, instrumentos de avaliação são vários, eu acabei de falar lá, questionário, prova, tudo isso, certo? Então, eu vou começar assim para facilitar, que a professora misturou muito aí, vamos lá. Primeiro, a avaliação tem que ser contínua, sistemática, funcional, orientadora e integral. Essa é a avaliação atual, que antigamente era só avaliação somativa, que classificava a gente se a gente tinha aprendido alguma coisa ou não, certo? Mas hoje em dia já existem 3 tipos de avaliação. Avaliação diagnóstica, que é aquela que faz um diagnóstico da aprendizagem. Ela detecta as dificuldades da aprendizagem e tenta identificar suas causas. A avaliação diagnóstica ela é feita antes da gente dar o conteúdo. Então eu vou, por exemplo, falar sobre história da educação. Então, antes de eu falar sobre a história da educação, eu quero saber o que vocês, alunos, sabem da história da educação. Aí eu elaboro uma avaliação diagnóstica, que pode ser uma resenha, pode ser um resumo, pode ser um questionário, e a partir dela eu vou identificar quais são as suas dificuldades e por que vocês não sabem certos conteúdos, para eu começar a mudar o meu planejamento e fazer a avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? É uma avaliação qualitativa, ela analisa a qualidade do conteúdo, ela constata quais são os objetivos que foram alcançados e ela fornece dados para eu melhorar o processo de ensino. Essa avaliação formativa ela é contínua, ela tem que ser feita durante todo o ano letivo, certo? E o terceiro caso é a avaliação somativa, é aquela que você dá no final do conteúdo. Eu dei o conteúdo História da Educação. Aí agora eu dou uma prova, né, que pode ser prova objetiva, prova dissertativa, pode ser um seminário, pode ser qualquer tipo de avaliação que eu for fazer, desde que ela classifique você de acordo com o que você aprendeu. Ou seja, o que você aprendeu sobre a história da educação, certo? Então a somativa ela vai somar todos os conhecimentos e vai te classificar. Esse aluno está com baixo rendimento, esse aluno está com alto desempenho, está com bom desempenho, certo? Aí depois vem essa observação na EAD aqui. A observação na EAD é um texto legal que vocês deveriam dar uma lida, porque ele explica... Não, nem é esse. Esse aqui explica que explica listas de casos e como é feita a avaliação na EAD, tá vendo? Mas eu prefiro o outro, que o outro é explicando melhor aqui, ó. Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, avaliação formativa e educação à distância. Aí aqui são 12 páginas, mas são 12 páginas gostosas de ler e explica certinho sobre a EAD. Tá vendo, ó? Que na EAD acontecem a autoavaliação, bate-papo, aqui, ó. Autoavaliação, bate-papo, correio eletrônico, diário, glossário, lições, portfólios, questionários, tarefas, webcasts, wikis, workshops. E ainda tem as presenciais, né, que são as classificatórias, que são avaliação presencial, questionário, entrevista, lista, estudo de caso, PPL, PBL, né, oficinas, tudo, gente, tudo, ok? Então, você tem que agora aqui classificar a prova objetiva versus dissertativa. Qual que é a diferença entre elas? A objetiva, ela é quantitativa. Ela mede o rendimento do aluno através de questões bem elaboradas, que têm respostas curtas, geralmente de verdadeiro ou falso, certo ou errado, relacione as colunas, múltipla escolha e assim por diante. A avaliação dissertativa, ela avalia habilidades intelectuais, capacidade que o aluno tem de organizar, relacionar, comparar fatos ou ideias, opinando, criticando e fazendo inferências. Então, uma resenha é uma avaliação dissertativa, porque você vai ter que fazer a resenha, o resumo e depois ainda dar a sua opinião sobre aquilo,
Então, a resenha é dissertativa. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: os instrumentos de avaliações é tudo que o professor usa para te avaliar, sendo ele objetivo ou dissertativo, formativo ou classificativo, que sirva para te medir, te testar ou te avaliar, não interessa. Os instrumentos são todos eles: resenha, resumo, formulário, questionário, entrevista, tudo, ok? Aí você só tem que agora saber para mim, dentro do ensino presencial, que é o ensino básico, dentro do ensino à distância, quais são esses instrumentos e quais deles servem para testar, para medir, para avaliar. Certo? Testar ou medir. Os instrumentos utilizados para testar ou medir: prova objetiva, prova dissertativa, prova oral, qualquer tipo de prova, certo? Instrumentos usados para avaliar: questionários, entrevistas, listas, estudos de caso, PBLs. Instrumentos usados na EAD: chats, fórum, questionários, tarefa, autoavaliação, e-mail, portfólio, webcast, oficinas, avaliações presenciais, etc. Certo? Na semana 5, a professora vem nos falar sobre análise do uso da metodologia ativa Problem Based Learning, PBL, na educação profissional, pois ela fala de novo da aprendizagem baseada em projeto, metodologias ativas e tecnologias digitais. Aqui eu acho que faltou a professora dar uma explicação para vocês o que é metodologia ativa, para depois ela dar isso aqui. Ela deu dois textos para vocês fazerem uma resenha e compararem. Ela acreditou que através da resenha e da leitura dos dois textos vocês entenderiam o que são metodologias ativas, tá? Daí, metodologias ativas são todas e quaisquer metodologias que coloquem o aluno no centro do seu conhecimento. O aluno vai ser um agente ativo do seu conhecimento e ele constrói, tá? Ela citou aqui a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, citou a aprendizagem baseada em jogos digitais, certo? Mas existem outros, que é a sala de aula invertida, onde o aluno aprende em casa através do site, da internet, e depois na sala de aula ele só discute com o professor e faz a problematização e resolve as questões. Tem também estudo de caso, aprendizagem entre pares ou times. Isso tudo é aprendizagem, metodologia ativa, gente. Então, metodologia ativa é tudo aquilo que traz o aluno para o centro da aprendizagem. É ele que deve ser o ser mais importante. Tudo tem que ser baseado nele, feito para ele, ok? E isso inclui essas duas aqui que ela fez vocês estudarem, tá bom? Aí foi a resenha, beleza? A última semana ela falou dos avatares e mundos virtuais, dos metaversos, da realidade virtual. Vocês podem ler o texto aqui, porque vocês vão ter que ler para fazer o questionário, né? Mas ela falou que isso aqui não cai na prova. Metodologias imersivas não cai na prova, tá bom? Mas vocês vão ter que ler e vai ajudar da mesma forma por causa do questionário aí, tá? Quanto às avaliações presenciais, tá aqui, ó. Aí, ó. Segunda, dia 17, para quem não conseguir fazer sábado, certo? Então, sábado vai ser das 8 às 11h30. Eu espero, assim, que das 8 às 9h30 a gente tenha feito já o trabalho em grupo. Aí a gente sai um pouquinho, vai lá pro mercado, comer um pastel, ou vai na Marca da Águia, depende do gosto de cada um. Aí depois a gente volta lá pelas 10h30 para fazer a prova escrita, ok? Aqui, quem tiver dificuldade aqui, ó, requerimento para segunda oportunidade, tá? Quem tá de baby aí ou quem tá trabalhando não vai poder, tem que entrar aqui para preencher isso, tá bom? Fora isso, bom estudo, espero ter ajudado vocês, meus amores. Beijinho.